Shalom, queridos, tudo bem? Meu nome é Eldo Ney, eu sou pastor presidente da Missão Batista Aliança Eterna. E estamos vivendo em tempos difíceis, tempos trabalhosos. E como ministro do Evangelho, o Senhor tem me incomodado a fazer esse vídeo como uma palavra de orientação, como uma palavra de aconselhamento pastoral. Eu tenho estado muito preocupado com as nações, muito preocupado com as pessoas, tenho orado constantemente pelas pessoas, baseado em Salmos capítulo 2, que diz: pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão, e 2 Crônicas 7,14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E nós temos orado pelas pessoas, orado pelos profissionais de saúde, orados por todos aqueles que estão na linha de frente no combate dessa pandemia que é mundial, né? Da China alcançou todo mundo, então não existe lugar no mundo hoje que não tenha acesso ao coronavírus ou o Covid-19, porque o coronavírus é bem antigo e o Covid-19 ele é oriundo do coronavírus de maneira específica e pegou o mundo de surpresa porque nós não temos vacina, nós não temos ainda meios de combater. E eu tenho visto e ouvido muitas coisas, o que tem me preocupado, e por causa disso eu resolvi gravar esse vídeo. Vou tentar ser o mais breve possível, mas eu preciso trazer algumas informações que eu possa abençoar e ajudar a comunidade como um todo, ajudar as ovelhas da Missão Batista Aliança Eterna também, mas a todas as pessoas da comunidade, todos os irmãos, amigos, colegas, pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço, pessoas que têm dificuldade às vezes de entender, né, algumas informações. Às vezes televisão fala tanta coisa e dá as informações nos intervalos e é muita informação. Eu estou aqui para facilitar. Além disso, tem muita coisa que eu tenho visto na internet, ouvido na internet, né? E algumas dúvidas também têm chegado até mim. Ainda ontem mesmo eu estava em casa, né? Estava aqui em casa porque eu estou em casa, detalhe, e eu vi uma ligação de pessoas tirando dúvida comigo, e de repente eu imaginei que essas dúvidas podem ser algo coletivo. Por isso eu senti no meu coração fortemente o desejo de estar fazendo esse vídeo com alguns slides, com o título: Uma palavra pastoral para tempos trabalhosos de pandemia mundial. Né? Nós somos aqui da Missão Batista Aliança Eterna. E eu queria falar contigo nesta hora, me permita, me dê alguns minutos da sua atenção. Nós vamos estar falando sobre a pandemia, né, que tem alcançado o mundo inteiro. E eu preciso hoje trazer alguns alertas, trazer algumas orientações importantes, principalmente na questão espiritual, que de certa forma, digamos que é a parte mais importante em toda essa história, tá bom? Bom, vamos seguir aqui. Eu queria começar, queridos, falando sobre equilíbrio, tá? Equilíbrio. A gente está vivendo em uma sociedade que tem me preocupado muito. Nós estamos hoje entre extremos, né? Ou um grupo vai para o lado A ou para o lado B, mas nós estamos vivendo em um mundo com falta de equilíbrio. Equilíbrio emocional, equilíbrio político, equilíbrio social. Está faltando equilíbrio da maneira geral, inclusive equilíbrio religioso. Eu tenho visto muitos extremos que eu fico preocupado. Então eu queria começar esse vídeo falando um pouco de equilíbrio. E para falar do equilíbrio em relação ao coronavírus, eu preciso que você entenda duas verdades. Primeiro, não hiperpotencialize o coronavírus. O coronavírus é uma doença séria, né? O Covid-19 é uma doença preocupante, mas não dê a ele mais força do que ele já tem. E acerca disso eu quero pegar uma palavra bíblica que tem 366 vezes escrito na Bíblia essa palavra: não temas.
Então eu quero te dizer o seguinte: não temas. Não temas ao Covid-19. Não temas, não deixe que as más notícias, que muitas vezes são passadas de maneiras tendenciosas, abale você, abale sua fé, abale a sua força de lutar. Em cima dessa palavra, eu coloco para você o seguinte: tenha a convicção de que Deus é maior do que qualquer enfermidade. Deus é maior do que qualquer vírus. E outros vírus já passaram sobre a Terra. E o coronavírus, o Covid-19 é só mais um que veio, mas que também vai passar. E em nome de Jesus, nós vamos vencer. Mas por outro lado, se você não deve hiperpotencializar, ao mesmo tempo não subestime o coronavírus. Ele realmente, o Covid-19, ele é realmente algo muito sério. E aí entra uma outra palavra: vigiai. Vigiai é uma palavra que Jesus usou muitas vezes para dizer para os seus discípulos: fiquem alerta, façam uma parte de vocês, se posicionem. Então, eu quero começar dizendo a você também: vigie, sabe? Temos que tomar certos cuidados, temos que prevenir, né? Já diz o ditado: prevenir é melhor do que remediar, e a prevenção é importante. Então, vamos criar esse equilíbrio de não potencializá-lo e ao mesmo tempo não subestimá-lo. E para isso, eu preciso que você tenha duas coisinhas caminhando com você. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 13 que 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. O maior de todos é o amor, mas hoje eu quero falar de esperança e de fé. Não perca a esperança, não perca a fé. Alguém pode dizer por aí que a esperança é a última que morre, mas eu quero falar para você de uma esperança diferente. A esperança que venceu a morte. Jesus é a nossa esperança e ele venceu a morte. E a Bíblia diz que tragada foi a morte pela vitória, tragada foi a morte pela vida. E Jesus, nossa esperança, ressuscitou. Ele morreu, mas ressuscitou ao 3º dia. Então, não perca a sua esperança. Nós vamos orar para que nenhum de nós sejamos atingidos por essa pandemia, mas se por um acaso qualquer um for atingido, eu estou dizendo para você neste dia, né? Se você estiver de manhã, nesta tarde ou nesta noite ou nesta madrugada, não perca a esperança, não perca a fé. E por que, pastor, o senhor está me dizendo isso logo de começo? Bom, você sabia que a primeira parte de você que vai reagir ao Covid-19 está dentro de você, que é o seu sistema imunológico? Esse sistema que Deus colocou em você, e dentro desse sistema nós temos os anticorpos, entre outras coisas, que vai ajudar o teu corpo a enfrentar o Covid-19. Ele precisa de tua esperança, ele precisa de tua fé. Você sabia que pessoas como, por exemplo, elas têm algumas doenças graves e às vezes os médicos eles não dão informação de determinada doença logo de início? Muitas das vezes é para que as pessoas não fiquem com medo daquela doença, e isso acaba abatendo, gerando ansiedade, estresse, preocupação, falta de alimentação e uma série de coisas que pode atrapalhar na construção e no trabalhar do sistema imunológico natural de cada um de nós. E você sabia que Deus colocou esse sistema imunológico dentro de você para vencer todo vírus, toda bactéria? Então, não perca a guerra para você mesmo. Por isso temos que ter esperança, ter fé, que Deus está conosco, lutar com todas as nossas forças, em todas as circunstâncias, tá bom? E uma sugestão é que você beba a quantidade de água necessária por dia para fortalecer esse sistema seu imunológico. Você precisa beber água. A água nos ajuda, queridos, a fortalecer o nosso sistema imunológico.
pesquisadores, cientistas afirmam o seguinte, que a quantidade de água deve ser consumida no dia é individual, ou seja, cada pessoa vai ter a sua quantidade de água a ser tomada. O cálculo é mais ou menos feito em cima de 35 ml de água multiplicado pelo peso corporal de cada um. Por exemplo, uma pessoa de 45 quilos deve tomar 1,5 litro de água por dia, o equivalente a 7 ou 8 copos de água. E uma pessoa de 80 quilos deve tomar 2,8 litros de água por dia, aproximadamente 14 copos. Lembrando que a água não pode ser substituída por outros líquidos como chás, sucos e refrigerantes, cerveja. Nada disso pode substituir a água, principalmente refrigerantes e essas coisas químicas que se criaram e que muitas vezes são danosas ao nosso organismo. Então você precisa beber bastante água para fortalecer o seu sistema imunológico. E aí eu lembro da Bíblia que diz que Jesus é a água da vida. Então a Bíblia diz: quem tem sede, venha e beba. Então a água é um sinal que aponta para o próprio Jesus, que ele mesmo disse: eu sou a água da vida. Então venha e beba mais água. Beba da água que é Jesus, mas também beba água, porque essa água vai fortalecer o seu sistema imunológico, não só para combater o coronavírus, mas para combater qualquer enfermidade. Parece que todas as doenças pararam de existir de repente, mas, queridos, nós temos outras preocupações. Nós temos outras gripes, nós temos outras enfermidades que podem aproveitar do clima frio que está chegando para atingir a população. Então temos que estar com o nosso sistema imunológico fortalecido, tá bom? Essa é a minha primeira dica. Beba bastante água. Faça um cálculozinho em cima do seu peso. Eu estou deixando claro que aqui também é uma regra, mas isso vai variar também de pessoa para pessoa. Se você não sabe fazer isso, quando você chegar no médico, de repente, procure saber do médico quantos litros de água você tem que tomar por dia. Isso é interessante porque vai te ajudar a fortalecer o seu sistema imunológico. E você que não gosta de beber água, quebre o protocolo. Beba um pouco mais de água. Isso vai lhe ajudar bastante, tá bom? Primeira dica está aqui. Segunda, eu quero trazer aqui alguns cuidados importantes em relação ao Covid-19. Eu quero deixar claro aqui o seguinte: eu não estou aqui para atingir quem quer que seja. Eu não estou aqui para criar uma polêmica religiosa ou de qualquer tipo. Mas eu sou pastor e a minha preocupação é com vidas. A minha preocupação é levar a verdade do Evangelho como ela é, sem alteração, sem adulteração, sem distorção textual, com toda a sinceridade do meu coração. Certamente eu não sou o dono da verdade, eu não sou a pessoa mais correta na interpretação bíblica, mas dentro de um parâmetro de seriedade e de princípios hermenêuticos e exegéticos à luz das Escrituras, nós vamos estar trazendo aqui alguns alertas, alguns cuidados que podem piorar a saúde do ser humano. E eu preciso, preocupado com vidas, romper alguns protocolos para poder trazer alguns alertas importantes. Primeira notícia é geral: cuidado com falsas informações sobre a doença. Cuidado com informações mentirosas, as famosas fake news. Essas informações, queridos, podem matar. Nesse quadrinho de cima aí, fala um pouco sobre isso. Alguém está no computador dizendo assim: aqui no site diz que por causa da gripe suína as pessoas estão com medo de consumir a carne de porco. Ora, alguém ouviu o nome gripe suína e expôs lá, viralizou lá: não comam carne de porco. Só que do lado desse rapaz tem uma vaca, tem um animal, apontando para uma vaca lendo um livro, mostrando que a gripe suína, na verdade, ela é oriunda, ela atinge o ser humano através da carne de boi, que ele continuava comendo por causa da ignorância. Ou seja, ele não tinha a informação correta. E uma informação errada pode custar uma vida.
Então, cuidado com as falsas informações. Procure sempre os meios oficiais, as informações legais do Ministério de Saúde e as orientações de pessoas especializadas acerca da doença coronavírus. Não acredite em qualquer coisa que você ouve e vê por aí. Então tenha cuidado. Segundo, cuidado com os aproveitadores e oportunistas. Fique atento, tem muita gente usando essa situação de pandemia para ter benefícios particulares. Então cuidado com pessoas que aproveitam da situação, que fazem promessas miraculosas, que fazem coisas para poder dizer que vai curar e cura e vai, e que na verdade eles estão apenas aproveitando da situação de caos, de medo de parte da população para ganhar benefícios próprios ou para se autopromover. Tem muita gente aí se autopromovendo que resolveu agora ficar bonzinho da noite por dia e postando nas redes sociais que faz isso, que faz aquilo. Cuidado, não se engane com aproveitadores e oportunistas. Uma outra coisa que eu acho muito importante alertar a comunidade é cuidado com falsas profecias, visões ou sonhos que têm a intenção de autopromover o seu mensageiro. Se você perguntar, pastor, o senhor crê em sonho? O senhor crê em profecia? O senhor crê em revelação, em visão? Eu vou lhe dizer que eu creio. Está na Bíblia e eu creio. Eu sou de uma linha renovada pentecostal, que vim de um berço tradicional histórico. Vai entender isso depois, numa outra oportunidade eu te explico. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas falando coisas que não condiz com a palavra de Deus. Tem muitas pessoas falando coisas e ensinando coisas, dizendo que viu, gente dizendo que viu vela branca, gente mandando o povo comprar vela branca. Foi até uma curiosidade que há pouco tempo uma pessoa me perguntou, pastor, esse negócio de vela branca é verdade ou mentira? Sabe, alguém disse que teve uma visão que mandou comprar vela branca para colocar em casa. Gente, isso não está na palavra de Deus. Vela branca não vai proteger ninguém. A única arma que pode proteger as nossas vidas, além dos nossos cuidados particulares, pessoais, é a marca do sangue de Jesus. E para isso temos que estar buscando ao Senhor, orando e pedindo misericórdia dele constantemente. Mas fora isso, vela branca, roupa ou algum comprimido mágico que inventaram, nada disso vai curar a pandemia, vai curar o Covid-19. Cuidado com essas visões, tem tantas. Inclusive, já deixo aqui, se alguém tiver alguma dúvida direta, coloca aí depois abaixo do vídeo alguma pergunta, algum questionamento de alguma coisa, fique à vontade, que no que eu puder responder, respeitando todas as pessoas, eu vou estar aqui para auxiliar vocês, tá bom? Cuidado com pessoas que estão usando do medo para auto se promover e aí acabam tendo supostos sonhos, supostas revelações ou profecias que não condizem com a palavra de Deus. Não estou dizendo que Deus não fala, não estou dizendo que Deus não usa profetas, não estou dizendo que Deus não usou profetas em relação ao coronavírus. Mas nós não devemos, segundo a Bíblia, crer em todos os espíritos, mas devemos provar se a profecia é de Deus ou não. Devemos julgar as profecias. Então julgue as profecias. Tome cuidado com muita coisa que está sendo dito aí em nome do Senhor e que o Senhor nunca falou. Outra coisa, cuidado com as distorções da Bíblia Sagrada. Pessoas que distorcem o texto bíblico para criar teorias mirabolantes. Cuidado, tem muita gente por aí distorcendo Bíblia, fazendo escatologia amadora, fazendo deduções perigosas, como se o mundo fosse acabar esse ano. Cuidado, queridos. Não é isso que a Bíblia diz, não é isso que está escrito nas Escrituras Sagradas. Então eu peço mais uma vez, cuidado com distorções bíblicas. Se você não é evangélico, se você não é cristão, se você não conhece muito de Bíblia, eu coloco mais uma vez o link também desta página no YouTube para também estar respondendo
as perguntas, os questionamentos. Estou aqui para ajudar da melhor maneira possível e essa é uma forma que eu tenho de estar abençoando a comunidade. Então, aqueles que não me conhecem diretamente, podem deixar pergunta, questionamento, que a gente sempre vai tentar responder para tirar esse clima de pavor, certo? E outra coisa, cuidado com extorsão financeira, inclusive no mundo religioso. Gente, é impressionante. É em todas as áreas. Em todas as áreas. Sabe? As pessoas estão superfaturando as coisas. As pessoas estão colocando preço de coisas que deveriam ser mais em conta lá em cima, para tentar lucrar com a pandemia. Isso é um absurdo, a falta de amor ao próximo, a falta de respeito ao outro, sabe? E inclusive no meio religioso, cuidado. Eu vou, sei lá, pegar um dinheiro X para ser curado. Isso não existe. Mas pastor, Jesus cura. O Senhor prega que Jesus cura? Prego, creio na cura divina. Mas eu coloquei aqui bem grande para deixar claro essa verdade espiritual. Jesus tem poder de curar todas as doenças. Se Jesus quiser curar o coronavírus, ele cura, ele tem todo o poder. Mas nunca irá cobrar para curar qualquer doença. Oferta é oferta, é um princípio bíblico. Dízimo é outro princípio bíblico que não tem nada a ver com cura divina. Cura é cura, dízimo e oferta é um outro assunto. Que aí os membros das igrejas que são fiéis, que acreditam no ministério, que quer estar em comunhão com os santos, ofertam 10% do salário ou o valor que Deus colocar no coração, porque aqui tem uma divergência doutrinária que eu não vou entrar no mérito nesse vídeo, mas independente, essas ofertas levantadas nas igrejas são por pessoas que acreditam no ministério, que acreditam na fé, que querem que a igreja continue caminhando, propagando a mensagem do evangelho. Isso não tem nada a ver com cura divina. Eu lembro de uma história na Bíblia, queridos, que fala de um profeta, um homem de Deus chamado Eliseu. Eliseu era um homem de Deus e a Bíblia narra que havia um homem chamado Naamã. Naamã, ele ficou leproso e ele tinha uma menina na sua casa que trabalhava com ele, e essa menina, ela, sabendo que o seu senhor estava leproso, ela orientou a sua senhora, a Naamã, ir procurar o profeta Eliseu. O profeta Eliseu então é procurado por Naamã, para a gente resumir a história, e diz a Bíblia que Eliseu deu uma direção a Naamã para ele se banhar no Rio Jordão. Ele foi lá e se banhou a quantidade de vezes que o profeta de Deus mandou, e Deus curou o profeta Naamã da lepra. Então Naamã foi curado, e em gratidão à cura divina, Naamã vem e traz muito dinheiro, muito ouro, muita coisa valiosa, e leva ao profeta Eliseu para agradecer pela cura. Mas a Bíblia diz que Eliseu, ao ver aquilo, ele olhou para Naamã e disse: Naamã, fique com o seu dinheiro com você. Glorifique a Deus, porque foi Ele que te curou. Eu apenas fui instrumento na mão dele e eu não posso cobrar por isso. E Eliseu então despede Naamã. Só que Eliseu tinha um moço ganancioso chamado Geazi. Geazi, quando viu Eliseu falar isso, a Bíblia diz que Geazi saiu correndo um pouco depois atrás do carro de Naamã. E aí Geazi inventou uma história e disse para Naamã: Naamã, o profeta mudou de ideia e mandou o senhor mandar alguma coisa para ele. Naamã então pega um determinado valor e entrega na mão de Geazi. Geazi retorna para casa. Eliseu não estava com Geazi, mas Deus estava. E aí o que acontece? Quando Geazi entra em casa, Deus revela ao profeta Eliseu, e o profeta Eliseu diz para Geazi o seguinte: você mentiu e deixou a ganância entrar no seu coração. E você se apropriou indevidamente de algo que não lhe pertence. Por causa disso, a lepra de Naamã
vai ficar em você o resto da sua vida. E nesse momento, Geazi fica leproso e tem um triste fim. Então perceba que tem muitos profetas leprosos que estão assumindo uma postura que a palavra de Deus não dá. Jesus cura. Ele tem poder de curar todas as doenças? Tem. Mas nunca vai cobrar por isso. É só você ler a Bíblia. Jesus curou paralíticos, Jesus curou aleijados, Jesus curou cegos, mudos. Jesus ressuscitou mortos. Havia sim aquelas pessoas que serviam ao Senhor Jesus com as suas finanças, até para que ele pudesse se alimentar e continuar o seu ministério. Mas isso não tinha nada a ver com as curas que ele operava. Ele sempre curou por amor. Quando Jesus fazia um milagre por qualquer pessoa, a Bíblia diz que ele se movia de íntima compaixão. Então fica o meu alerta, cuidado com a situação financeira. Use a sua fé sim. Creia no poder de cura. Creia que Jesus cura. Clame ao Senhor para que nada lhe atinja. Mas clame também ao Senhor para que, se alguém ligado a você ou até você, por acaso está repreendido em nome de Jesus, mas for atingido por esse mal, então clame ao Senhor pela fé para que ele te cure. Porque a Bíblia diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia as sentinelas. Mas entenda, ele nunca vai te cobrar um centavo para te curar. Obviamente que a cura depende, acima de tudo, da vontade soberana do Senhor. Mas podemos clamar, podemos crer, podemos buscar, podemos pedir, crendo que se tudo que nós pedimos ao Pai, ele vai conceder para que o nome do Pai seja glorificado no Filho. Tá bom? Então fica nos meus primeiros alertas, tá bom, gente? Então, deixo claro que eu não estou aqui para atingir quem quer que seja, citar quem quer que seja, mas eu estou falando de maneira geral o que nós temos visto no mundo religioso por várias décadas. Não é por causa do coronavírus, é por várias décadas. Jesus cura todas as doenças, mas nunca vai te cobrar para curar. Oferta à igreja, dízimo e oferta é um outro assunto, é uma outra história que a gente pode até falar um dia para explicar o que é, tá bom? Mas hoje eu quero estender esse direto sobre o coronavírus. Bom, queridos, a partir de agora eu vou trazer aqui algumas informações, não são minhas, essas imagens também não são minhas, eu peguei da internet, né? Mas eu quero deixar claro que aqui eu não estou pensando em fins lucrativos, não estou pensando em nada, estou querendo apenas alertar a comunidade, orientar da melhor maneira possível. E muitas informações que eu peguei a partir de agora, eu peguei nesse site aí, https coronavírus.saude.gov.br sobre a doença o que é Covid, hashtag o que é Covid. Então, esse é o site ligado possivelmente ao governo, né? E eu peguei algumas informações que eu vou estar passando para vocês a partir de agora, né? Algumas que vocês já ouviram falar, outras que vocês ainda não ouviram, mas eu quero estar comentando algumas delas de maneira bem interessante e no final eu quero fazer uma oração por você. A primeira parte deste vídeo foi até aqui, acerca de alguns alertas espirituais, cuidado com falsos profetas, cuidado com teorias mirabolantes que estão se espalhando aí na internet. Cuidado, não temas, não tenha medo, não coloque a doença lá em cima, mas também não subestime ela, não faça como pessoas irresponsáveis que estão saindo e agindo como se a doença não tivesse nenhum significado. Então temos que criar um equilíbrio para tudo. E eu vou explicar por que eu vou falar isso, tá? Primeiro, Covid-19. Você tem que entender, para você combater algo, você tem que conhecer o que é esse algo. Então, o que é o Covid-19? Tá certo? Bom, é uma doença que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas ou a quadros respiratórios graves. Ou seja, o Covid-19, tem pessoas que vão ter o Covid-19 e não vão sentir exatamente nada, mas outras poderão desenvolver quadros respiratórios tão graves que podem chegar a óbito. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS,
a maioria dos pacientes com Covid-19, cerca de aproximadamente 80%, podem ser assintomáticos. Então já é uma palavra de esperança. 80% das pessoas que adquirirem o Covid-19, segundo a Organização Mundial da Saúde, não vão sentir exatamente nada. Elas vão ter a doença, mas o seu corpo vai reagir, vai vencer a doença naturalmente. Essa palavra, essa informação é muito importante, porque 80% não vai sentir nada. O único problema é que algumas pessoas assintomáticas podem transmitir a doença para outras. E aí é um pouco preocupante, sim, certo? Já cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem uma dificuldade respiratória. Bom, essas pessoas, eu botei aqui em lilás, é para dar um alerta. Tem 20 que vai parar no hospital. 20% vai parar no hospital, mas esses 20% vai literalmente vencer a doença, né? Então, no todo, a ideia de 20% eu colocaria até aqui 15% para a gente trabalhar com 100, né? Eu peguei essa informação literalmente do site. Então, assim, mas vou colocar 15. 15 a 20% vai ter a doença, mas vai vencer a doença porque vai ter todas as condições para que isso aconteça. Entretanto, desses casos, aproximadamente 5%, ou seja, desse número todo, de 100%, apenas 5% podem necessitar suporte para o tratamento de insuficiência respiratória, e esses 5% pode chegar a óbito. Aí, o que acontece? O que está acontecendo? As pessoas olham isso e 5% é pouca coisa. Nós temos aí 80 mais 20, 80 mais 15, 95. Então só é 5%. É pouca coisa, é quase ninguém. E também isso é equivocado, não é verdade. Por que, pastor, não é verdade? Porque, entenda, é 5% de número de habitantes. Ou seja, imagine uma cidadezinha com 100 mil habitantes. Essa cidadezinha, 5% pode desenvolver, não estou dizendo que vai, mas pode desenvolver o Covid-19 e vir em estado grave. Sabe quantas pessoas numa cidadezinha com 100 mil habitantes pode desenvolver Covid-19 no estado grave? 5 mil pessoas podem morrer por causa do Covid-19. Agora, pega uma cidade como a quarta cidade mais populosa do país, que é a cidade que eu moro, com 2,9 milhões de habitantes. Tira 5% desse número aí para você ver quanta gente pode morrer na cidade. Partindo do princípio que a vida é importante de uma pessoa. Nós temos que nos preocupar com a vida de uma pessoa. Uma pessoa vale tanto quanto todas elas juntas. Jesus morreu por cada um de nós. Então temos que nos preocupar com a vida de um. Todos são importantes. Eu não posso usar os dados numéricos apenas para fazer cálculos e esquecer que a vida é importante. Certo? Então deixo isso bem claro. Por quê? Porque apesar de ser 5%, é 5% por número de habitantes. Então se eu tenho 100 mil, 5 mil pode correr risco de morte. A cada grupo de habitantes, 5%. Então se eu pegar uma cidade com 3 milhões, 5 milhões, imagina quanta gente não pode morrer. Mas não está dizendo também que vai pegar, não está dizendo também que vai morrer. Aqui que está a questão. Diz que pode, mas não está dizendo que vai. Para que não haja essa grande contaminação, se eu pego 5% dos que podem agravar a doença, mas os 20% que vão sentir alguma coisa, eu tenho 25% da população mundial, da população de cidade, da população de grupo de pessoas. Então isso pode superlotar os hospitais, pode criar um problema muito grave na saúde. É por causa disso
que está se levantando alguns meios de evitar o contágio. E a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Para entender algumas coisas, eu preciso também falar sobre sintomas. Quais são os sintomas do Covid-19? Você já ouviu falar isso várias vezes. Né? Os sintomas podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. Os mais comuns são tosse, febre, coriza, dor de garganta e dificuldade para respirar. Como é transmitido? Ele acontece de uma pessoa doente para outra por contato próximo. Através de quê? Toque do aperto de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, objetos ou superfícies contaminadas como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computador, etc. Então, perceba que temos que tomar cuidado redobrado. Por isso que a OMS está trazendo algumas orientações, que eu vou falar já, de como se precaver. E, repito, prevenir é melhor do que remediar. Não quer dizer, e aí quero deixar claro, não é porque alguém tossiu que tem coronavírus. Não é porque alguém tem febre que tem coronavírus. Por exemplo, uma pessoa que tem rinite alérgica, quando o clima esfria, ela tende a espirrar, ela tende a tossir, né? Não é porque essas todo espirro, toda tosse vai ser coronavírus, não é isso. Então, o fato de a pessoa ter algum desses sintomas não necessariamente é a Covid-19. Entretanto, é algo para ficar alerta, é algo para ficar com atenção, vigilante. Percebeu que aquilo está piorando, aquilo está, a febre não está diminuindo, não está tomando os remédios, não está resolvendo, procurar imediatamente um profissional da saúde, o hospital ou um lugar responsável para isso. E aqui eu abro uma aspas. O diagnóstico do Covid só pode ser dado por um profissional de saúde devidamente qualificado para lidar com o Covid-19, através da realização de exames médicos em hospitais ou outros locais separados para lidar com essa pandemia. Então, não é o vizinho que vai dizer para você que você tem Covid-19. Tossiu, não é isso. Você não pode achar que, de repente, porque você tem uma criança em casa pequena, que às vezes as crianças pegam aquela febrezinha que é natural da fase da criança, de repente meu filho que está com febre e está com Covid-19. Cuidado, não é bem assim, gente. Cuidado com o desespero. Por isso que eu falei, não devemos subestimar a doença, mas também não podemos hiperpotencializar o Covid de algo sério. Temos que analisar com cuidado, procurar os profissionais de saúde, seguir as orientações que eu vou falar daqui a pouquinho, mas cuidado com medo, cuidado com pavor. Então, cuidado com as ações indevidas. Fica o meu alerta. E lembre-se, só vale a informação vindo de um profissional devidamente qualificado para lidar com o Covid-19. Então não é, tem uma enfermeira lá aposentada que nunca mais foi no hospital e ela diz que eu estou com Covid-19. Não, tem uma vizinha que é curandeira e diz que eu estou... Não é isso. São pessoas que foram capacitadas, que foram treinadas, tem exames a serem feitos, né, para poder testificar. Tem os métodos natural de conferência da pandemia da Covid, que é usado para poder verificar se a pessoa tem ou não tem. Então, não entre em pânico antes do tempo, né? Não, como eu falei no começo, não perca a guerra para você mesmo, porque de repente você não tem Covid, mas fica com medo e aí acaba cometendo uma besteira na vida, como eu sei em caso de pessoas que cometeram suicídio, né? E às vezes nem tem a doença, ou tem a doença, mas não vai desenvolver e virar, chegar a óbito. Então, cuidado com o pânico, cuidado com as informações tendenciosas que estão causando terrorismo na sociedade. Cuidado, equilíbrio. Não podemos subestimar, mas também não podemos hipervalorizar. E temos que lutar. Temos que lutar. Temos que ter fé, ter esperança que nós vamos vencer.
tá bom? Vamos seguir? E como se proteger? As recomendações de prevenção são as seguintes. Primeiro, lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, tá bom? Com água e sabão. Isso é o mais importante. E quando não tiver água e sabão, use então álcool gel de 70%, né? Então, sempre esteja lavando a mão. Segundo, ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e com lenço ou com o braço e não com as mãos. Então nunca espirre assim. Sempre coloque o braço ou um lenço ou alguma coisa, mas nunca evite usar as mãos. E também evite tocar nos olhos ou na boca com as suas mãos não lavadas. Então não toque nos seus olhos, na sua boca com as mãos não lavadas. Saiu, não toque nos seus olhos, na sua boca com não lavadas. Então tenha muito cuidado. Mantenha a distância mínima cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando. Sendo que isso aqui hoje é colocado que você vai para um mercado, você vai para um local de movimentação, você tem que colocar também a distância mínima, já é orientado isso hoje em dia. Outra coisa, evite beijos, abraços, apertos de mão, adote um comportamento amigável, sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto. Então seja agradável, seja uma pessoa educada, uma pessoa que demonstra empatia pelo outro, né? Você não vai poder abraçar por um tempo, beijar por um tempo, apertar a mão por um tempo dessas pessoas, mas seja uma pessoa benquista, né? Para as pessoas, trate as pessoas bem, da mesma maneira que você gostaria de ser tratado. Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças. Então tenha esse hábito de higienização mais constante, né? Não compartilhe objetos de uso pessoal como talheres, toalhas, pratos e copos. Se puder, faça isso. Mantenha o seu material mais reservado. Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shopping, shows, cinemas e igrejas. Se puder, fique em casa. Mas olha o detalhe, se puder. Entretanto, se não puder e tiver que sair de casa, use a máscara que estamos falando. Eu estou aqui, mas vou até pegar aqui, ó. Eu tenho aqui a minha máscara, então o pastor aqui só sai de casa com a máscara, certo? Então, use máscara, lave as mãos, sabe, constantemente. Se previna, cuide de você, se ame, cuide de quem é perto de você, cuide de sua família, de seus amigos, se previna, né? Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos, e fique em casa até melhorar. Aqui é a famosa quarentena total, que você vai se distanciar. Se está doente, se afaste, cuide daquela doença, siga as orientações até melhorar. Se precisar ir para o médico, você vai lá e lá você vai ter os devidos cuidados segundo as orientações da própria área de saúde, né? Que os hospitais, os estados, municípios estão tendo, a federação também. Então, mas tem a doença, percebeu que está tossindo há mais tempo, se cuide em casa, se tranque, faça sua quarentena. Se não está com sintomas fortes, mas percebeu que está com a doença, mas não se desenvolveu tanto, fique no seu quartinho, no seu ambiente fechado. Essa é a orientação. Durma bem e tenha uma alimentação saudável. Infelizmente, a gente vive num país de justiça social tão grande que muita gente não consegue ter alimentação saudável. Mas, pelo menos, beba bastante água. Hidrate-se, ajude o seu organismo a reagir e tenha esperança. Não perca para o Covid antes da guerra. Lute, tenha esperança. E podendo, meu querido, durma bem. Dormir faz bem para o nosso organismo. A média de 8 horas de sono é o ideal para que o organismo descanse, repouse e se alimente de maneira correta, né? Use máscaras caseiras, aqui eu falei, tem uma minha,
ou artesanais feitas de tecido, em casos de situações de saída da sua residência. Bom, essas são as orientações que você já ouviu falar. Eu só fiz questão de repetir lá para fortalecer, né? Mas eu quero concluir esse vídeo de maneira simples com uma parábola. Jesus, ele deixou para a gente em Lucas 15, Lucas 12, do versículo 15 ao 20, o seguinte: E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Almas, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Em Amós 4,12 tem esse alerta aí, ó. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Queridos, é impressionante como parece que de um tempo para cá as pessoas só morrem de Covid-19. Mas não é essa a verdade. Nós temos poucas certezas plenas na vida. E uma dessas certezas é que todos nós vamos morrer um dia. Seja de Covid-19, seja de infarto ou de qualquer outro meio. Para nós cristãos há uma esperança que é a palavra da ressurreição. Mas até a ressurreição acontecer, até o arrebatamento acontecer, todos nós passaremos pela morte. Todos nós estaremos diante do Senhor um dia. Sabe? Então, fica o meu alerta. Essa passagem fala de combate à avareza, fala, mas não é esse o ponto que eu quero frisar aqui. Eu quero lembrar que todos nós estamos numa fila invisível para a morte. Essa é uma certeza absoluta. Nós nascemos, crescemos, reproduzimos, envelhecemos e morremos. É a lei natural da vida. Quantas pessoas dormem, têm um infarto e não acordam? Quantas pessoas, queridos, morrem de outras enfermidades? Então, se 5% está morrendo de Covid, existem outras enfermidades que estão matando mais gente. Então a morte está aí. E a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas ao mesmo tempo ela traz uma solução. Ela diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então fica o meu alerta para você. Se prepare. Se prepare, porque estamos indo ao encontro do Pai. E temos que estar preparado. Preparar tesouros no céu. Jesus disse: Não junteis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem consomem, aonde os ladrões minam e roubam. Mas antes, colocai o vosso tesouro nos céus, porque aonde está o vosso tesouro, ali estará o seu coração. Então eu encerro esse vídeo e eu quero já orar por você, te pedindo, querido, prepara-te. Prepara-te para vencer o corona, prepara-te para lutar, prepara-te para vencer em nome de Jesus, mas acima de tudo, prepara-te para o dia do grande encontro, para o dia onde vamos todos comparecer ante o tribunal de Cristo. Esse é o meu alerta a todos nós. Você, meu amigo, que se afastou por causa de decepção com a religião. O Covid-19 é um alerta para você. Volta depressa. O Pai te espera. O Pai, Ele te ama. Ele te espera de braços abertos. E te diz a você: seja bem-vindo, meu filho. Você é filho. Você é filho amado. Deus te ama. Deus está dizendo: olha,
a festa no céu. A festa no céu, como houve para o filho pródigo, a festa no céu por você também. E assim nós cremos, queridos. Sabe, a trombeta está prestes a tocar. O Covid-19, sim, é uma das sentenças de Deus sobre a terra, mas não é a última sentença. Muitas coisas o mundo vai passar. Muitas coisas nós vamos enfrentar segundo está escrito na palavra de Deus ainda. Vamos vencer o Covid, vamos. Mas acima de tudo, precisamos cuidar de nossa vida espiritual. Precisamos cuidar de nossa vida diante de Deus. Sabe? Como diz o grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. E o segundo, semelhante a esse, disse Jesus, amarás o próximo como a si mesmo. Vamos amar a Deus, obedecer os seus mandamentos, vamos tentar ser pessoas cada vez mais justas diante do Senhor. E acima de tudo, crer que Ele enviou seu único Filho para nos salvar e perdoar. Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia diz que todo aquele que crê nele tem a vida eterna. Eu gostaria agora de orar por você. De orar pela tua família, pela tua casa. De pedir proteção ao Senhor por todos os nossos entes queridos. Que o Senhor nos guarde de sermos atingidos pelo coronavírus. Mas caso não nos guardar, caso o Senhor permita por algum motivo que o Covid atinja a gente ou qualquer pessoa que a gente conheça, não nos desesperemos. Continuemos crendo que a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável. Continuemos crendo e falando como Daniel, e falando como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que falaram: o nosso Deus é poderoso para nos livrar da fornalha. O nosso Deus é poderoso para nos livrar da cova. Mas se não nos livrar, nós não nos prostraremos aos teus deuses, porque só Ele é Deus. Que a nossa fé esteja acima da circunstância e das situações. Mas vamos orar para que o Senhor nos cubra, para que o Senhor nos proteja, para que o Senhor nos guarde. Mantenha viva, querido, a fé e a esperança. A esperança e a fé. Duas armas para você lutar nesse tempo. Não subestime, mas também não hipervalorize. Ore, creia na cobertura do sangue, descanse, se alimente bem, se cuide. Use os meios de evitar a contaminação. Se estiver trabalhando, trabalhe dentro do ambiente, usando as máscaras, as orientações do Ministério da Saúde. Faça isso de maneira correta e certamente o Senhor nos guardará. Faça a sua parte, o Senhor fará dele certamente. Mas, ainda que a gente faça tudo, a Bíblia diz, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. E é por isso que eu quero orar nesta hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, neste dia, eu quero apresentar, Senhor, cada pessoa que estiver assistindo este vídeo. Eu quero estar apresentando cada pessoa, Deus, do meu querido país, do meu querido Brasil, cada pessoa de cada nação da terra. Senhor, e te pedir, Senhor, traz em nome de Jesus teu Filho livramento. Senhor, traz, Senhor, em nome de Jesus teu Filho socorro. Traz, Senhor, em nome de Jesus teu Filho cura. Eu quero abençoar, meu Deus, os profissionais de saúde e todos os demais profissionais que estão na linha de frente de combate ao coronavírus. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, protege-os, guarda, Senhor, livra de qualquer contaminação grave. Nós abençoamos, Deus, cada profissional de saúde e cada profissional na linha de frente, policiais militares, bombeiros, pessoas que estão com mercados abertos, pessoas que estão trabalhando porque precisam estar trabalhando. Guarda cada um deles, ó Deus, em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, pelos poderes da nossa nação,
Eu quero abençoar o poder executivo, legislativo, judiciário. Abençoa o presidente, abençoa os prefeitos, os governadores, abençoa o Supremo Tribunal Federal, abençoa a Câmara de Deputados, o Senado, abençoa, Deus, os vereadores. Deus, dá direção, Senhor. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, tira, Senhor, tudo aquilo que não te agrada do nosso país e faz com que esse pessoal se una para combater juntos, ó Deus, o Covid-19, Senhor. Eu quero abençoar o nosso país. Eu quero abençoar as nações, Deus. Senhor, se cometemos alguma coisa contra Ti, perdoa os nossos pecados. Cumpre a Tua palavra hoje que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados cometidos em solo nacional, os pecados individuais, os pecados coletivos, os pecados institucionais. Perdoa-nos, ó Deus, e nos aproxima cada vez mais do Senhor. Pai, como a marca do sangue do Cordeiro marcou lá os umbrais da porta do povo hebreu para que o anjo da morte não atingisse os filhos de Israel. Assim eu te peço, marca a vida de cada pessoa que estiver assistindo esse vídeo. E de cada pessoa, Senhor, que precisa do Senhor nesta hora e que está clamando por Ti nesta hora. Marca com o Teu sangue precioso a vida, a casa de cada um delas, para que nenhum mal chegue na vida delas. Em conformidade a Salmo que diz que praga alguma, pandemia alguma, chegará à nossa tenda. Senhor, nós te somos gratos pelos livramentos e queremos também abençoar os cientistas, abençoar todas as pessoas que estão, meu Pai, lutando para encontrar a cura. Ilumina esses homens, direciona, que o Senhor faça, meu Pai, brotar em nome de Jesus a vacina para o coronavírus. Faça brotar, meu Pai, em nome de Jesus, os remédios necessários para combater essa pandemia, Senhor. E que em nome de Jesus, o Senhor coloque um fim no coronavírus. Que nós não tenhamos grandes quantidades de pessoas contaminadas. Eu quero profetizar em nome de Jesus que todas as covas que foram abertas no Brasil não serão ocupadas em totalidade. Em nome de Jesus, que todos os leitos não serão ocupados em totalidade. O Senhor vai visitar essa terra com cura, em nome de Jesus. Eu abençoo esta pessoa, eu abençoo estas famílias, em nome de Jesus. Eu abençoo a Missão Batista Aliança Eterna, todos os seus membros e congregados, em nome de Jesus. Eu abençoo a minha família, eu abençoo os meus entes queridos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. E graças a Deus, queridos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. E não esqueça, existem boas notícias, existem gente sendo curado, existe descobertas a cada dia que está nos trazendo esperança. E eu encerro dizendo esse versículo: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me dá a esperança. Então, olhe para as boas notícias, olhe para as boas informações, olhe para as novidades, para as atualizações que estão surgindo em relação ao combate do coronavírus, as boas descobertas, né? O mundo está se mobilizando e certamente logo nós vamos ter a vacina, nós vamos ter remédios que vai estar nos ajudando a vencer, tá? Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, em nome de Jesus. E obrigado pela atenção de todos vocês.